Pessoal, muito obrigado, Andrei, muito obrigado, Márcia. Como vocês podem perceber aqui, a experiência do Tribunal de Contas de São Paulo na validação do IEGM, na utilização do IEGM, na validação do IEGM, talvez a experiência mais avançada que nós temos no âmbito do Brasil, justamente por eles conseguirem visitar todos os municípios pelo menos uma vez por ano. Mas, como essa experiência já desde 2015 já está rodando aí o Brasil todo, nós também temos algumas experiências estaduais de destaque e que toda vez que nós temos alguma reunião aqui da Rede.com, nós procuramos dar visibilidade para elas. Uma primeira experiência que nós vamos mostrar é do Rio Grande do Norte. Para isso eu chamo aqui o Alisson Amaral e o Evandro para poderem apresentar a experiência deles. O Alisson vai falar a experiência da validação do IEGM no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. E o Evandro vai falar sobre a utilização do IEGE nas contas do governador, que também é um trabalho bastante interessante. O Alisson, acho que gostaria de começar, que daí vai dar tempo para os outros colocarem os slides ali no computador. Bom dia a todos. Começar falando da experiência de IEGM logo após São Paulo, É até covardia, Vai parecer um 7-1. Mas vamos lá destacar alguns pontos que eu acho interessante que a gente conseguiu avançar, apesar de algumas dificuldades que eu acho que é comum a todos os outros tribunais de contas, dificuldades como já foi pontuadas aqui de pessoal, de estrutura e de acúmulo de outras atividades que a gente tem, até passivos de outros trabalhos que não foram concluídos e que a gente ainda precisa dar uma conclusão para eles. E aí o IEGM fica dentro desse contexto. A gente também não tem um setor próprio, uma equipe própria para o IEGM, ele fica dentro da diretoria que é responsável por fiscalizar os municípios do estado, e aí a gente vai dividindo as atividades de acordo com as nossas atribuições e com a nossa força de trabalho. O Rio Grande do Norte sempre teve bons índices de adesão do IEGM de respostas dos judicionados desde o início. Eu acredito que se deva a dois fatores. O primeiro foi a questão de que logo após o primeiro ciclo, que foi no ano de 2016, aconteceu a eleição municipal e o Tribunal de Contas fez um grande evento de transição entre os novos gestores. E nesse evento o IEGM já foi apresentado para os novos gestores, os primeiros resultados e a ferramenta como um todo, a concepção do IEGM como um todo. Então, os novos gestores eles já assumiram, sabendo dessa obrigação de responder os questionários do IEGM e da importância de utilizar o indicador. Outro fator importante foi a questão como aqui em São Paulo, a questão da adimplência. A gente tem uma resolução que prevê que o jurisdicionário só consegue a certidão de adimplência para o tribunal se tiver feita a entrega dos dados do IEGM, senão ele fica inadimplente. Desses dois fatores possibilitaram que a gente tivesse bons índices de adesão. E aí sempre tinha aquela preocupação, que eu acho que isso é o sempre destaca, mas vamos coletar esse dado, vai ser só mais um banco de dados, como a gente vai conseguir avançar, tanto para melhorar o dado coletado, como no sentido da apropriação dos resultados em destaque nas ações fiscalizatórias. E aí uma etapa interessante foi a questão da validação. A partir do segundo ano, o primeiro ano não teve validação dos dados. A partir do segundo ano, nós conseguimos implantar a validação nas áreas de saúde e educação em 32 municípios do estado. O Rio Grande do Norte tem 167. Nesse primeiro ano, a gente conseguiu 32 municípios. A partir do ano seguinte, a gente avançou e lançou o desafio de a todos os municípios do estado validar os dados de saúde e educação. Parecia ser uma tarefa bem difícil, diante do número pequeno, reduzido de servidores que a gente tinha, mas conseguimos e já estamos no segundo ano com essa missão de a todos os municípios do estado. A repercussão foi positiva pela questão da presença do tribunal, pelo menos em relação ao IEGM, você tem a presença do tribunal no município uma vez por ano, como pela questão da diminuição do número de respostas que estão sendo alteradas. Nós estamos em fase de validação esse ano
mas pelo que eu já apurei para dos auditores, em relação ao ano passado, já diminuiu significativamente. Quer dizer, eles estão tendo cuidado em responder de forma correta, porque sabem que o tribunal está indo para fiscalizar, para avaliar. Esse ano, a gente conseguiu avançar, além de saúde e educação, que é aquele escopo que a gente fez no ano passado na rede, a gente conseguiu ampliar para outras áreas, pelo menos uma questão de cada área está sendo validada esse ano, justamente para que a gente possa ter uma melhoria cada vez dos dados. E a questão dos resultados, né, que a gente destaca da fiscalização, que era um ponto que a gente estava precisando avançar. No caso do Rio Grande do Norte, o planejamento, a área de planejamento é a área mais deficitária. Os resultados são realmente bem distantes dos demais. E a gente notou que precisava dar uma atenção a essa área especial. E aí, que tipo de atenção poderia ser dado? Realizar só ações fiscalizatórias talvez fosse fiscalizar uma terra arrasada, já que o próprio dicionário está dizendo que o planejamento dele é bastante deficitário. E aí foi que surgiu a ideia deste ano, o conselheiro Tarcísio Costa assumiu a Escola de Contas, né, esse ano, e o conselheiro participou ano passado de algumas discussões da rede, e ele teve a ideia interessante de levar os resultados do IEGM para que a Escola de Contas pudesse promover algumas ações de capacitação. E aí, como o planejamento era a área mais crítica, esse ano a escola voltou todo a sua questão de instrução para os jurisdicionados, toda a atenção que era dada de cursos para a área de planejamento. Começamos com encontros regionais, nas diversas micro-regiões do Estado, em que está sendo debatido o planejamento estratégico em nível municipal. E aí, tanto tem uma parte teórica, não sobre o planejamento estratégico, como alguns colegas destacam como os indicadores, como o IEGM e outros, podem ser utilizados em nível municipal pelos gestores para melhorar o seu planejamento em nível municipal. E o nosso plano de fiscalização também, atualmente, começou a destacar algumas ações com base nos resultados do IEGM. Uma ação de destaque é a questão de que nós vamos realizar uma auditoria operacional em um dos municípios que tiveram o pior resultado na parte de planejamento, justamente para ver essas questões dos aspectos dos instrumentos de planejamento, de forma operacional, para que esse modelo depois possa ser replicado em outros municípios. Como foi falado aqui, essa preocupação, o IEGM tem uma repercussão muito grande na imprensa. Todo ano a gente faz um evento para divulgar os dados, né, que são apresentados para todos os gestores estaduais. A imprensa faz ampla cobertura e existe uma preocupação muito grande na imprensa em se obter resultados de ranqueamento, e a gente sempre refuta dizendo que não é esse o objetivo da ferramenta. Mas sempre é visto o IEGM como uma resposta do tribunal sobre a melhoria da gestão. Até o ano passado, após o evento de divulgação, os principais meios de comunicação do Estado já divulgaram que o tribunal estava dizendo que houve uma melhoria na gestão a nível municipal, porque grande parte dos municípios migraram da faixa C para C+. Então, diante dessa grande expectativa que foi criada, a gente tem trabalhado, tentando avançar nesses pontos, né, principalmente de validação e de apropriação dos resultados da fiscalização, para que a gente possa obter resultados mais fidedignos. E aí a gente tem participado também das reuniões da rede e procurado discutir como aperfeiçoar a ferramenta. Era isso em relação ao IEGM. O colega Evandro vai falar um pouco também da experiência do IEGF, que foi o primeiro ano que a gente utilizou lá de forma piloto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Evandro, sou auditor do setor externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e vou passar aqui para vocês um pouco da nossa experiência com relação ao IEGE. A equipe que trabalhou no IEGE ano passado foi composta por Cleiton Marcelo, que foi o coordenador da ação, Ana Paula Costa e Paulo Roberto
por razões superiores, né, os colegas não puderam comparecer a este evento, mas em nome da equipe eu vou passar para vocês então as impressões relacionadas ao levantamento. De antemão, de início, quero destacar a forma de estratégia de atuação do Rio Grande do Norte no levantamento do IEGE. Que havia uma previsão inicial, de acordo com o planejamento, que uma única secretaria seria responsável por fazer a coleta dos dados, das informações. Mas, no Rio Grande do Norte, se traçou uma estratégia diferente, por questões relacionadas a fragilidades na Secretaria de Planejamento, na Controladoria Geral do Estado. Se optou, então, por cada uma das secretarias responsáveis por cada dimensão, cada uma delas seria, então, responsável por responder às questões. Ainda assim, por estratégia lá no Rio Grande do Norte, foi necessário ainda fragmentar ainda mais o questionário. Tendo em vista que uma secretaria, digamos, por exemplo, a Secretaria de Segurança, de acordo com a estrutura do questionário, havia algumas questões que diziam respeito a outra secretaria, dentro da estrutura organizacional do Rio Grande do Norte. Então, algumas questões de segurança diziam respeito a uma Secretaria de Justiça e Cidadania, por exemplo. Então, houve mais uma fragmentação do relatório. Mas, ao final, os dados foram consolidados e apresentados conforme o padrão do IEGE. Destaco também que essa forma de abordagem, essa estratégia, ela deu mais trabalho, tendo em vista que precisou ser fragmentado o questionário. No entanto, ela proporcionou também um ponto positivo, que foi a maior proximidade do tribunal junto a cada um dos jurisdicionados que deveria responder aquelas questões, até para tirar dúvidas e para a equipe do IEGE também poder colher diretamente as impressões com o próprio gestor, com o próprio jurisdicionado. Pois bem, de maneira resumida, nós temos o resultado sobre o planejamento do Estado, de maneira bem clara, que a situação é bem crítica mesmo, em relação à avaliação de planejamento. Dentro das dimensões que foram avaliadas, os índices ficaram muito baixos. Eu acredito que isso porque não houve validação. Se houvesse validação, eu acho que a nota poderia até ainda ser menor, poderia reduzir. Mas isso realmente reflete, infelizmente, uma realidade do nosso Estado. Esta semana mesmo, eu estive em uma reunião com o coordenador de planejamento da Secretaria Estadual de Planejamento, onde eles estão trabalhando para o PPA 2020-2023, e ele relatou que, de fato, não há um acompanhamento do PPA. O PPA anterior não há um acompanhamento, e para o próximo eles estão tentando, a custa de muito esforço, fazer um bom planejamento e tentar fazer também o seu acompanhamento dos programas do Estado. Vamos bom, aí eu estava, o resultado é crítico, eles não estão usando o sistema de A, B, C, D, altamente efetivo. Nesse caso, para o IAP foi essa apresentação, mas para o IEGE, aí... Exatamente. Bem, em relação aos índices levantados pelo IEGE, estes foram os resultados lá do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, destaco que não houve validação. Certo? Um aspecto importante relacionado à validação, mas não houve. Tendo em vista que, nesse caso, foi um projeto piloto lá do Rio Grande do Norte. Ainda os dados não foram utilizados para o relatório das contas do governo e ainda não houve um avanço para se dizer que precisa se trabalhar em termos de fiscalização sobre estes resultados. É porque, como eu falei, foi um projeto piloto e ainda é carente de validação. Mas aqui nós destacamos alguns resultados e como o conselheiro bem falou, houve uma preocupação
em relacionar o resultado referente a processos com a realidade do Estado, no que ela apresenta, por exemplo, o planejamento. Destacamos aqui 2 pontos: o planejamento, onde houve um índice de muita efetividade, mas na prática isso não se apresenta. Né? Destacamos também o meio ambiente, né, com baixo nível de adequação, com nota 49. O que se aproximou mais da realidade foi a dimensão do meio ambiente. Vou passar um pouco só para falar como é que foi feita, né, essa avaliação. É o seguinte: como nós sabemos, é uma avaliação de processo, mas os técnicos lá do Rio Grande do Norte, eles procuraram também verificar a comparação, né, de como estava o seu índice, né, relacionado à avaliação de processos com índices relacionados à avaliação de resultados. Para tanto, foram utilizados índices, né, de mercado, no que foi possível. No que foi possível, foram então utilizados índices de mercado. No caso do IEGE, né, as respostas voluntárias, né, pelo gestor, sem a validação, ele ficou num critério muito efetivo. No entanto, né, para a equipe que realizou o trabalho, né, eles viram que isso de pronto já não corresponde à realidade, tendo em vista que o próprio IAP, né, diversas das questões que foram objeto de avaliação, tiveram resposta negativa por parte da Secretaria de Planejamento. A gestão fiscal. A gestão fiscal foi outra dimensão que teve um conceito efetivo. Mas, ao se verificar, né, algumas das questões abordadas, também se percebeu que a resposta do gestor era favorável, era positiva, mas na prática os resultados eram bem diferentes, né? E isso pôde ser observado também, né? Como que se fez essa observação, já que não houve a validação dos dados, né? O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, na gestão passada, ele implementou uma forma de avaliação da gestão fiscal do Poder Executivo, né, que nós chamamos de RACON, Relatório de Acompanhamento da Gestão Fiscal do Poder Executivo. E esse relatório, ele demonstrou, né, assim, as fragilidades do governo do Estado. E isso se contrapôs ao que o governo tinha formalmente, né, respondido nas questões. Tanto que, por exemplo, o questionário, né, buscava saber se houve abertura de créditos adicionais e se essa abertura se deu nos limites fixados na lei. Então, o governo respondeu sim, dentro dos limites fixados. Essa foi uma resposta para a gente puramente formal. Não houve a validação, né, mensal. No entanto, através do relatório de acompanhamento da gestão fiscal, pôde-se observar que, na verdade, os créditos adicionais eram abertos sem existência de recursos disponíveis, superávit financeiro e sem a existência também de excesso de arrecadação, né, contrapondo o que foi informado pelo chefe do Executivo. Vejamos aqui, o governo abriu crédito adicional no valor de quase R$660 mil, sem existência de recursos financeiros disponíveis. É interessante como é que o Estado conseguiria abrir créditos adicionais tendo recursos disponíveis, o Estado representa uma das piores situações fiscais financeiras do país, né? O Rio Grande do Norte até hoje não conseguiu pagar a folha de 13º de 2017 dos seus servidores. Então, é uma situação realmente bem complicada e esse relatório de acompanhamento reflete o que a gente tem visto na prática, esse noticiário do dia a dia. É verdade. Faz 2 dias que eu estava ouvindo uma entrevista do Controlador-Geral do Estado, onde ele relatou que recebeu o Estado com 3 milhões em caixa e com dívida de 1,5 bilhões. Essa é a situação lá do Rio Grande do Norte. Então, a gestão fiscal realmente, assim, das piores.
Também, aqui, com relação a restos a pagar, né? Se a pergunta dizia, o resto a pagar, né, se corresponde à disponibilidade de caixa. Ainda no âmbito do Racongov, foi constatado que não havia disponibilidade de caixa, né? O valor, na verdade, era negativo, mas o governo respondeu que sim, havia disponibilidade. Em relação, né, ao índice de educação, que teve também um conceito B efetivo, se observou, né, através das respostas, destacamos algumas aqui. Pois não. Mas na questão fiscal, vocês verificam a renúncia de receita? O Racongov, que é o relatório de acompanhamento da gestão fiscal, ele foi implementado em 2016, 2017, e à medida que vai passando os quadrimestres, certo? Vai se incluindo uma nova temática para análise. Nesta temática, neste ano, vai se observar a receita orçamentária, certo? Na Paraíba, por exemplo, na Paraíba, a nossa renúncia é de 20%. Mesmo com a gestão de déficit, a renúncia fiscal é de 20%. Isso afeta a gestão. O equilíbrio da gestão fiscal. Especificamente em relação à renúncia de receita, há uma auditoria em andamento, certo? Uma auditoria, não no âmbito do Racongov, como eu falei, mas há uma auditoria específica em andamento. No Estado dos municípios? No Estado. Especificamente, essa auditoria, ela teve como escopo o PROAD, que é um programa de incentivo a pequenas e microempresas. Existe essa auditoria em andamento. Sim. Voltando em relação à educação, destacamos aqui algumas perguntas, né? Alguns itens em que a Secretaria da Educação também respondeu negativamente. Apenas no item 33, a Secretaria informou que monitora a taxa de abandono dos estudantes. No entanto, não existem metas traçadas para a redução desta taxa de abandono. Houve uma preocupação, como eu falei, lá no Rio Grande do Norte, dentro do que era possível, fazer um comparativo entre o índice de avaliação de processo e índices de mercado, né? Então, isso foi incluído em pautas. Quando não, a gente foi feita essa avaliação com base em auditorias internas, relatórios internos, né? No caso da educação, se verificou que o Estado ele traçou uma meta relacionada ao IDEB. O Estado mesmo tem o seu plano de educação e ele traçou uma meta. Mas mesmo assim o Estado também não conseguiu, o próprio Estado não conseguiu atingir a meta estabelecida por ele, né, na questão da educação. Isso se contrapõe também, né, ao resultado efetivo relacionado ao IEDUC. Especificamente, teve o índice do IDEB era 4,7. Aqui nessa linha nós temos que o Estado atingiu 2,9, né? Muito abaixo do indicador do IDEB. Em relação à segurança, o Estado, conforme a sua avaliação, ficou no índice em fase de adequação. Todas as respostas, assim, destacamos algumas aqui, né, elas são negativas, né, em relação a políticas de prevenção, políticas públicas como acompanhamento de medidas socioeducativas. As respostas do Estado foram negativas. Isso também, né, reflete nas taxas, né, assim, nós temos índices nacionais que demonstram isso. A taxa de homicídios de jovens no Rio Grande do Norte é uma das maiores do Brasil, né, estando acima da média nacional. A gente pode fazer essa comparação também. Lá no Rio Grande do Norte também existe, né, um organismo que ele observa os crimes, né, assim, fazer uma avaliação para que a partir daí se possam estabelecer políticas públicas também para a redução da criminalidade. É chamado de óbvio. Aí, no caso, o óbvio, ele verifica os crimes violentos, letais e intencionais, né, que são
esse índice ele varia de um estado para o outro, não há uma padronização, mas em geral ele observa os crimes dolosos contra a vida. E aqui nós podemos observar que no Rio Grande do Norte os crimes dolosos contra a vida só têm aumentado. Isso refletindo também assim, a questão muito frágil relacionada à segurança lá no Rio Grande do Norte. Em relação à saúde, o índice também está em fase de adequação. Destacamos aqui algumas questões, como não há gestão de estoque relacionada a insumos, o atendimento das unidades na rede própria estadual já foi interrompido, isso por falta de pessoal, e o Estado não dispõe de gestão de descarte de resíduos sólidos. Não encontramos lá, a equipe não encontrou, um indicador nacional sobre avaliação sobre resultados de saúde, mas se fez uma comparação com normas da Anvisa e do CONAMA, para identificar que o Estado também não está bem relacionada à sua gestão de saúde. Em relação ao meio ambiente, foi constatado baixo nível de adequação. Esse conceito foi o que mais se aproximou da realidade, a resposta do gestor da Secretaria de Meio Ambiente. Ele, digamos assim, era um gestor mais técnico, era professor universitário, assim, parece-me que ele ficou mais atento assim, ao conteúdo das questões, do que era proposto, e realmente o que ele respondeu estava mais condizente com a realidade. Veja, destacando aqui 2 pontos. Qual o número de municípios com destinação adequada de resíduos sólidos? O Rio Grande do Norte tem 167 municípios, apenas 11 dispõem de destinação adequada de resíduos sólidos. E qual o percentual de população atendida com destinação adequada de resíduos sólidos? Apenas 20% da população potiguar. Em relação ao desenvolvimento econômico, também não correspondeu à realidade a sua nota. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi uma das que tivemos lá maior trabalho com a Secretaria, maiores problemas, tendo em vista que a própria Secretaria ela não se enxergava como um motor de desenvolvimento e promoção do desenvolvimento do Estado. Então, muitas das questões relacionadas à Secretaria, o gestor dizia, não, isso não é comigo. Isso é com outra secretaria, isso é com a Secretaria de Assistência Social, isso é com a Secretaria de Turismo. Então, foi preciso, inclusive, um trabalho da própria equipe, na lei orgânica lá do Estado, e lá o ponto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e dizer, olha, isso aqui é de sua competência. Certo? Isso que está escrito, tudo isso é da sua competência, de acordo com a lei orgânica. Mas o secretário não se enxergava. Ele apenas entendia que o trabalho dele, vamos dizer assim, de uma maneira geral, está relacionado ao controle e gerenciamento do PROAD, que é o programa de renúncia fiscal, que eu falei que tem uma auditoria em andamento. Mas também, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela assim, respondeu negativamente. Política de capacitação de empreendedores negativos, e sem cadastro de fornecedores para identificação de MEI, MF e ETP. Bem, de uma forma geral, isso aqui é bem resumido, como eu falei, eu não participei da equipe, estou trazendo aqui, transmitindo as impressões, mas estes são os benefícios esperados, que nós temos lá, identificados, como correção de rumos relacionados aos gestores, reavaliação de prioridades, para o controle social também, permitir que a população também possa interagir, possa participar, assim como o exemplo aqui em São Paulo, que utiliza um aplicativo para que a população possa também avaliar os resultados, e para o controle externo também, na medida em que pode focar nos resultados, assim, numa matriz de risco, como foi informado aqui, qual seria a forma de que o tribunal poderia contribuir mais para a melhoria deste processo. Bem,
esta é a parte, né, que eu venho trazer. E posteriormente, se alguém tiver alguma dúvida também, no momento, né, nos momentos posteriores, né, nós podemos esclarecer ou levar a informação para a equipe que trabalhou deste levantamento e entrar em contato posteriormente para informar os resultados. Obrigado. Obrigado, Alisson. Obrigado, Evandro. Bem dado aqui o avançado áudio. E se alguém daí tiver ainda alguma dúvida em relação aqui à apresentação do Rio Grande do Norte, a gente vai poder dirimir elas ao longo do nosso encontro de hoje e de amanhã. E daí agora vamos aqui partir para uma segunda apresentação aqui do Tribunais de Contas aqui do Acre, que hoje o Campelo vai apresentar. Um trabalho que eles fizeram aqui na validação do IEGM. Lembrando que, né, o Tribunal de Contas de São Paulo consegue ir em todos os municípios para validar o IEGM e valida em 644. O Acre vai em 15 municípios, 22 municípios, que corresponde ao total de municípios do estado do Acre, mas nós temos que lembrar aqui o tamanho desse desafio, né, que se aqui nós temos boas estradas para chegar em todos os municípios, né, lá nós temos que atravessar a floresta amazônica. Agora o Geo vai apresentar aqui o trabalho que eles fizeram. Bom dia a todos. Agradecer ao convite da rede, né, o conselheiro Sidney, pela lembrança do nosso IEGM. A gente vai contar um pouco do histórico do IEGM também, que a gente participou desde a primeira da IEGM Brasil, né, a primeira tempo de cooperação já começou a participar, de uma forma meio atrapalhada, né, já que antes de começar a agradecer na época por São Paulo, que o Portela, o Andrei ajudou muito a gente naquela época, a gente não tinha conhecimento nenhum do IEGM, chegamos já andando do IEGM e a gente conseguiu finalizar ainda. Aqui é um contexto do Estado, como o Nelson já adiantou um pouquinho, né? A população é pequena, mas o tamanho é razoável, né? Tem 16 mil hectares, para a gente dar conta, são 22 municípios, são poucos municípios, mas de extensão gigantesca, né? Se for ver o tamanho dos municípios, não comparando com a Amazonas e comparar, mas é um tamanho razoável também, e os municípios são muito pequenos, então os deslocamentos são muito grandes. Fazer nossa linha de tempo aqui. Primeiro ano de aplicação da IEGM, né? Conselho 2016, referente a 2016, como a gente fala, coloquei agora, a gente chegou já em andamento, IEGM, tivemos que dar uma corrida, e só aconteceu graças a São Paulo, que na época abraçou o estado do Acre como se fosse um município de São Paulo e realizou praticamente todas as pesquisas, as validações para a gente, mas foi bem resultoso o trabalho. Já em 2017, a gente já conhecendo, tivemos, né, o tempo de elaborar uma resolução no qual tratava sobre a IEGM, que nele deixou a cargo da diretoria, diretoria de auditoria financeira e orçamentária. Como colocar aqui, cada um fica um setor diferente, a IEGM, lá no Tribunal de Contas do Estado, ficou dentro da área técnica, da fiscalização, então tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim que dá mais trabalho para a fiscalização, mas o lado bom que as decisões são rápidas, porque a gente já sabe o que vai fazer, os técnicos já têm o conhecimento, então a gente já vai focado e não tem que discutir se tem tempo, se não tem, até porque já está dentro do nosso passo. No plano de auditoria, plano anual de auditoria da fiscalização, a gente já inclui a IEGM no período de junho, né, de maio a junho, para fazer as visitas em loco. Foi o primeiro ano também que a gente fez validação. Como a gente coloquei em 2016 não deu tempo, mas em 2017 a gente fez a validação, também já foi nos 22 municípios, falou um pouco mais na frente. Em 2018, foi o ano passado, a gente entendeu que a importância da padronização da validação da rede de cônico, a gente adotou na íntegra, que foi sugerido pela rede, na reunião de março e maio do ano passado, a gente colocou em prática para ver
que daria, qual era o resultado dessa padronização. E também, naquele ano, a gente, junto com a decisão dos conselheiros, entenderam que era o momento de a gente fazer também relatório para apreciar esse trabalho e levar a conhecimento da sociedade, de forma de julgamento. Em 2019, a gente está aqui para discutir, ver como é que vai ser as diretrizes para esse ano, mas já adiantando, a gente já teve o trabalho de coleta e estamos agora na aguardo da validação. Aqui é o total de recursos que foi investido, né, nesses 4 anos já, né, R$129 mil, que acho que é importante a gente colocar que é um valor proporcionalmente para o nosso Estado, para o nosso tribunal, é um recurso já significante, né, para a gente só tratar só de IAGM, esse valor foi computado só valor referente ao IAGM, que é as auditorias, ajuda, né, deslocamento, as diárias principalmente, e foi envolvido 38 auditores. Nesses 38 auditores, não são auditores diferentes, são os mesmos, mas cada ano a gente computa como se fosse uma mão de obra, um trabalho. Então, mesmo sendo a mesma pessoa, a gente colocou que nesses anos já foi teve envolvimento, né, de 38 auditores. Aqui a gente trouxe uma galeria de fotos, como o Nelson falou, vai passar aqui rápido, mas no final a gente vai mostrar um vídeo, mas esse vídeo eu já estou adiantando, é bem amador, que foi um auditor nosso que fez para consumo interno. Aqui a gente está falando do município de Porto Walter, que é um dos municípios lá que tem 4 municípios isolados, não tem estrada, ou vai por barco, ou através de avião. E aqui é o aeroporto. Né? Então a gente sabe, esse é um município que demora um tempo, a gente vai, fica um dia lá, se o avião puder pousar, pousa, se não puder, volta no outro dia, então a logística é bem complicada. Aqui é outro município, Porto Walter, também é outro isolado. Está trazendo só os municípios mais difíceis também, né? O município de Marechal Tamaturgo também é vizinho de Porto Walter. E tem uma da diferença Porto Walter, que a pista de pouso é do outro lado da cidade. Então você pousa exatamente, anda 1,5 km dentro do chama lá varadourozinho, uma estradazinha de concreto. Aí a gente desce o barranco, atravessa o barranco do rio e sobe para fazer, né? E aqui é uma escola rural, né? E aqui é a condição da escola, né? Como São Paulo colocou algumas imagens de escola, a gente pensou em colocar muitas imagens, só que ia ficar muito pesada a apresentação. Outro município isolado, agora a Escola Indígena Santa Rosa do Purus, né? Que também aqui foi o transporte que a gente utilizou, chegamos de avião. Depois chegou de avião, marcamos um dia, aí tinha uma pessoa disponível para levar a gente nessa canoa até a escola indígena. Outra escola indígena também, Jordão, na mesma, aqui é o caminho da escola, que a gente vai ter que, às vezes, no meio do Guaradouro, né? Aqui já é a escola de Rio Branco, a capital, que já é mais estruturada, realmente Rio Branco até nível nacional, tem uma boa avaliação no IDEB, a capital, por ser, representa quase 48% da população acreana, tem uma condição de ensino um pouco melhor, então de estrutura também. Eu coloquei essa imagem que em 2017, quando a gente visitou também os lixões. Se os lixões daqui de São Paulo estão no nível ruim, imagine os municípios que não tem nenhuma estrutura. Isso aqui foi só alguns. A gente, todos os 22 municípios, a gente tirou foto do lixão, tirou imagens desses lixões. E assim, a nossa sorte é que o Ministério Público Estadual do Acre está trabalhando muito com essa questão dos lixões e já deu uma melhorada para pelo menos tirar de dentro da cidade. Porto Walter teve uma época que ficou sem pousar avião porque o lixão era do lado da pista e os urubus deixavam a gente pousar. Agora pelo menos já isolou isso, né? Está sendo feito um trabalho pelo Ministério Público Estadual
em parceria com o Tribunal de Contas também, que a gente tem 3 auditorias, né, ambientais acontecendo nesse momento lá dentro do Estado do Tribunal de Contas. Vamos lá, 2015, né, o ano 2016 é frente à validação ao IEGEM 2015. Foi o ano que teve a portaria, né, na portaria, como colocou a gente, todo ano, para até a questão da continuidade, como foi falado aqui na apresentação, que é importante ter essa continuidade das pessoas que estão fazendo parte. Então, do nosso Estado, do nosso Tribunal de Contas, eu estou desde o início. Tinha a Semiramis, que era a coordenadora, que saiu do tribunal, né? Foi ser secretária de Fazenda do Estado e deixou. Então, assim, então ficou eu, mas as pessoas são as mesmas. Eu, a Marcelina, o George, né? Como eu falei, o tempo em 2015, né, que a referência de 2015, a validação, foi de junho a novembro, a gente entrou em junho já, então entrou meu corrido, né? Nessa época do recurso foi pouco, porque a gente só para vir para participar dos encontros como esse aqui, dar continuidade do trabalho, mas não teve validação em loco, né, foi o primeiro ano. Mas em compensação a gente tem um sistema de prestação de contas, que capta todas as remessas contábeis e orçamentárias dos municípios, e a gente meio que utilizou ele para alguns itens, como limite, como, né, o orçamento, se tem algumas das questões a gente conseguiu extrair de dentro do nosso próprio sistema. Isso foi né, o resultado, né, por faixa, e assim, a gente verificou que realmente não, com o decorrer dos anos, teve uma diferença, com a validação modifica esse resultado, até porque era declaratório, e a gente sabe quando os municípios, a maioria não entendia as questões e não perguntaram para a gente como é que é, o que significa as questões, vão respondendo aleatoriamente. Já em... Voltando um pouquinho, só reforçando uma coisa que eu acho importante, que da consistência dos dados, né? Porque isso que você está demonstrando, um pouco mais, um pouco menos, mas em São Paulo também planejamento é uma questão muito crítica. E o TI também. Então, nós estávamos falando aqui em contribuição para a melhora da qualidade da gestão, né? Nós focarmos, e acho que foi o Evandro que falou da escola de contas, né? Que foi o Alisson que falou, importante, né? O treinamento e a capacitação para valorizar a questão do planejamento, né? Porque nós verificamos aqui 644 municípios têm deficiência no planejamento e na utilização de TI. Agora, imagina a combinação. Como é que nós podemos ter uma boa gestão, avaliação de resultados, a boa aplicação, se você não valoriza planejamento, não tem meta, não tem sistema de acompanhamento, o PPA não tem nada a ver com a LOA não tem nada a ver com o orçamento, né? Então, no caso aqui, nós fizemos uma validação. Então, você tem o PPA com as metas, a secretaria tem as metas. Aí você vai num diretor, nós estamos falando aqui de São Paulo, tá? Vai num diretor regional de saúde, ele não tem conhecimento das metas que estavam no PPA da secretaria dele, né? Então, é uma coisa lamentável. Essa combinação da falta de planejamento com o TI, né, porque o futuro é caminhar para utilizar sistema, né, banco de dados e tal. Então nós verificamos um aumento de gasto com TI, mais contratos e tal, mas os resultados não têm acompanhado, né, porque também muitas vezes o que está sendo implantado ou ofertado como soluções milagrosas aí de TI, na prática não tem dado resultado. E um outro cruzamento que nós fizemos é o seguinte: nos municípios que têm um bom planejamento, e que tivemos poucos, mas tivemos
no município, no planejamento, ou B, mais, não me lembro direito. Acho que não foi A não, porque A é só, não tem A. Teve A? Teve. Mas o que nós verificamos, fizemos um cruzamento, os municípios que têm um bom planejamento, o resultado do IGM geral é melhor. Então isso é um ponto que a gente tem que passar, criar esse comportamento de valorizar, né, o planejamento, porque com um bom planejamento reflete em todos os outros quesitos. Desculpa aí, mas eu achei importante falar isso, porque o resultado de planejamento de TI em todos os municípios nós verificamos deficitário. E ambiental também, lembrando que a gente também teve uma preocupação, porque dentro do estado que tem a bandeira ambiental, a gente verificou que apenas um município ficou na faixa B, né, que não foi Rio Branco, né, a mesma coisa de cidades. Lá a gente tem muita alagação, então as cidades precisam muito ter esse acompanhamento dos rios. Teve município que tem alagação 5 vezes no ano, caso de Tarauacá. Então, assim, é muito importante ter algumas situações que a gente verificou dentro e como o senhor falou, quando vai para a realidade dentro do município, a gente vê que é verdade, o índice reflete bem a realidade. Como a questão de TI, o único município que tem um quadro preparado é Rio Branco também, ficou na faixa B. Então a gente também usou essas informações para conseguir dar uma incrementada na validação. Já em 2017, referente ao regime de 2016, como eu falei, a gente criou uma resolução e nessa resolução traz alguns pontos importantes, não é a sanção para quem não encaminhar o IGM. O município que não encaminhar o IGM, o tribunal pode abrir um processo para ele e aplicar uma penalidade pelo não envio. Mas a ideia, acho que foi do Rio Grande do Norte, a ideia aqui de São Paulo de fazer parte, um dos critérios para aceitar a prestação de contas nova é muito interessante também. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande para essas coletas. A gente liga, esse mês que a gente faz de coleta, que é em março a abril, a gente liga praticamente toda semana para os municípios pedindo para que eles encaminhem para a gente poder fazer a validação. Então, se a gente colocar mais essa amarra, eu acho que vai facilitar. A gente colocou o tempo de execução da validação do trabalho em si, né? A gente foi de abril a junho, que é incluindo aqui o mês de abril foi o mês para enviar as coletas. No mês de maio e junho foi a validação, né? E a gente fez, na época, a gente encaminhou para o IBE, né? Em 2017, o IBE fez essa compilação de informação para gerar os resultados para o Estado. Já disponibilizou o recurso, já foi um pouco maior, porque a gente teve a validação em todos os municípios. Só adiantando aqui a validação. A validação ocorreu nos 22 municípios, a gente já falou, né? Na época não tinha padronização, então a gente elegeu 54 questões que achamos lá na época, a comissão, né, que era formada por 6 auditores, né, que achamos relevantes, sempre utilizando a pontuação como maior critério de relevância, como a gente tinha uma experiência de campo, a gente teve também como uma questão ambiental, que não tinha uma pontuação tão alta, mas importante para verificar até para dar uma resposta também no IGM. Foi 21 questões de indicador da educação, 22 da saúde, 10 questões ambientais e uma questão de cidade. Foi para verificar a questão das alagações, se a defesa civil realmente funcionava naquele município. A gente falou, viu que não mudou muito, mas a grande diferença, a gente for ver a média, né, continua baixa, né, os índices, sempre planejamento ambiental, governança. A diferença foi um pouco na saúde e educação, que eles estavam com nota melhor, a gente conseguiu verificar o que eles falavam, não era tão verdade quanto imaginava. Agora a validação de 2017, né, que ocorreu o ano passado, a gente já teve
um cuidado maior, né, porque a gente adotou, na verdade, os processos do IB, matriz de achado, planejamento. Ele serviu como norte, só foi validado 8 questões. Né. Na época da discussão ficou aberto, né, se ele quisesse validar mais que as 8 questões, poderia. A gente preferiu trabalhar com as 8 para aquelas 8 questões, para verificar como seria o nosso trabalho, para depois, nos próximos anos, a gente verificar se a gente tinha condição de aumentar, né, essas questões. Até também porque, na frente eu vou mostrar que tinha algumas determinações, a gente também já previa que o Pleno podia fazer algumas determinações de acompanhamento, e se a gente criasse mais questões, ficaria mais difícil a gente atender ao desejo do Pleno, afinal de contas. Como eu falei, né, matriz de achado, que a gente, primeiras matrizes, né, que foram acordadas, né, pela rede, Nicom, Nelson caminhou, né, para a gente para a discussão, a gente adotou, sendo que eram 8 questões, 4 na educação e 4 no indicador de saúde, né. Aí chegou, depois disso tudo, foi uma discussão nossa de novo, da comissão, né, para ver qual seria o critério, onde a gente iria, quais escolas a gente iria olhar, né? Porque se a gente fosse pegar só uma amostragem, seria muito ruim. Então a gente entendeu que para a saúde seria 2 postos de saúde no mínimo, um na zona rural e um na zona urbana. Como eu falei, nosso maior problema às vezes é na zona rural, onde a gente não consegue visualizar, ainda não tem as visitas técnicas frequentemente. Nas escolas, eram no mínimo 3 escolas, sendo uma na zona rural, uma na zona urbana e uma creche. A gente verificou também que praticamente os municípios ainda não têm creche. Os que têm é uma, e então tem várias em construções, já entrou em outra discussão nossa, que é obras inacabadas, mas a maioria é convênio com a União, mas praticamente todo município tem uma creche parada. Para estar em fase, então o prazo era em 2016, foi para 2018, assim, praticamente todos. E alguns com as creches muito grandes, que a gente foi olhar no questionário, quando a gente foi aplicar uma matriz, eles falam que não tem demanda de aluno, mas vai ter uma creche. Então, assim, já acho também necessário, só que como é questão desses convênios diretos com a União, a gente não entrou para nosso critério de auditoria, mas a gente verificou que tinha muitas creches sendo construídas para comportar 80 alunos, 80 crianças, e lá não tinha essa demanda. Com 4 mil habitantes, 10 mil habitantes, tem essa demanda de 80 anos. Vai servir para outra coisa, dentro com certeza depois estiver pronto, mas não para creche. A comunidade básica de saúde também perdida lá no nada, no meio da floresta, não? Assim, a questão da saúde, a gente realmente viu uma melhora com o programa dos mais médicos. Antes a gente já tinha feito em 2009, por questão do Tribunal de Contas, a gente fez um levantamento para mapear essa situação. A gente também não tem, contar um pouco a história, a gente não tinha, o Tribunal de Contas até 2009 não tinha um quadro efetivo de auditores. Aí o conselheiro, o presidente Cristóvão está aqui, na gestão dele, ele criou o concurso, né, que na época foi, disponibilizou 120 vagas para auditor, né, de controle externo, na época era analista de controle externo. Então só depois de 2019 que ele começa a ter um histórico de acompanhamento dessas situações. Então, em 2009, a gente fez uma visita e não tinha realmente era a situação. Só tinha um posto aí, só a placa, e não tinha nenhum atendimento. Com o passar dos anos, a gente foi sempre perguntando, pelo menos curiosidade, não indo lá todo ano, mas sempre que tinha alguma auditoria, a gente ia ver a questão da saúde. E a gente verificou que teve uma melhoria na questão do programa Mais Médico, pelo menos agora os médicos estavam lá dentro. Então, começou só em ter um médico, já começa a ter um movimento das pessoas, de procurar. Assim, a qualidade do atendimento a gente não pode avaliar, a gente não tinha capacidade técnica para isso, mas que passou a ter uma procura, né, e até criaram, por exemplo, Porto Walter só tinha uma unidade de base de saúde dentro da cidade, e quando a gente foi lá na última visita, já tinha 4, sendo uma na cidade e outras espalhadas pelos polos, que eles chamam lá, né, bem deslocados. Então, assim, a gente começou, lógico, ainda tem Porto Alegre, que é uma cidade que fica próxima da capital, é que tem mais problemas. Então, assim, estamos também da Jair vai para a questão de gestão, né, o recurso. Mas a gente viu uma melhora assim, na questão de saúde, até a questão da estrutura física também,
com as emendas parlamentares, praticamente todo posto de saúde que é construído lá no Estado é uma emenda parlamentar. Então é obrigado, praticamente, como é convênio, não tem condição, eles fazem um posto lá. Agora um não tem condição de manter. A gente tem um exemplo de Cruzeiro do Sul, que é a cidade do nosso presidente. Tem muita vila, como a gente falou, às vezes o município tem uma extensão muito grande e o que acontece? É muito caro porque a população não é concentrada, ela posso falar, ela é espalhada, né? Então assim, Cruzeiro do Sul tem 8 vilas, se eu não me engano, 6 vilas, né? Que tem que ter um posto de saúde, tem que ter uma escola, e o custo é muito alto, porque uma coisa é tudo dentro da cidade, outra coisa é ter ela espalhada, então acaba gerando tem que fazer um posto de saúde, não tem a questão do atendimento, porque não tem o médico, não tem os profissionais. Aí já entrando na situação que é o fiscal, que a gente consegue validar pelo nosso sistema, que é a questão do limite para o pessoal, que a maioria dos municípios, 22 municípios que a gente tem, 18 estão com limite acima dos 54% e estão impedidos de contratar ou fazer. Né? Então essa situação também complica ainda mais a situação dos municípios. Né? A quantidade de servidor para a área de saúde e educação às vezes fica desassistida pela má gestão dentro do município. Será que... Aqui já falando dessa validação que foi a última que a gente fez, foi os 22 municípios, foi 8 questões, né? Que gerou 22 processos, né? No Tribunal de Contas, e a gente decidiu, os conselheiros decidiram por bem, né? Melhor ter participação de todos os conselheiros. O que seria? Cada um ficar com sua relatoria, né? Não ficar concentrado o processo em um só relator. E sim, cada relator para tentar envolver também os conselheiros no processo de EGM, ter conhecimento, e começar também a dar as determinações e conhecer o município que ele é relator. E também a confecção dos relatórios técnicos, que a gente até então não tinha, né? Foi o primeiro ano e a gente achou proveitoso que a gente conseguiu mostrar realmente que a gente verificou nos municípios. Então foi o relatório ficou do nosso ponto, nossa avaliação agradável para atender o que a gente realmente procurava. Aqui é um mapa só para a gente... situação, como foi colocado, né? Mas são municípios muito grandes, então assim, de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade, são 630 quilômetros de rodovia. Só que essa rodovia a gente demora 18 horas para chegar. A rodovia ela é muito ruim. Praticamente tem parte que é lama, que é barro, que é... Assim, está sempre nessa melhora um ano, o ano piora, né? E tem os 4 municípios aqui no final aqui que são isolados, esses aqui são isolados. Jordão, então só vai para o Rio por avião. A informação que a gente viu até que o Nelson passou para a gente na apresentação do ano passado, que é uma coisa importante, né? Ver também o nosso quanto custa, né? A gente sabe o tempo que a gente gasta para fazer essa validação. Que no nosso caso é relevante, mas eu acho que para quanto mais número de municípios o Estado tem, o Tribunal tem, mais relevante é essa informação, o tempo que cada auditor, cada técnico vai levar para ficar no município. Né? Então a gente, pela essa média, né, a gente demorou, né, o servidor demorou 1 dia e meio, né, no município para atender os 22. Né? O ano passado a gente tinha demorado 2,5 dias, né? Então já viu uma melhora, né, na nossa efetividade para concluir o IEGM. Então esse é procurar diminuir mais ainda, porque até quanto mais rápido e o custo menor para o tribunal também é importante. Outra questão foi falada aqui pelo Tribunal de Contas de São Paulo, né, da Santo André, sobre a questão das respostas validadas. Dessas 8 questões, os 22 municípios, um total de 176 questões para a gente validar. Delas, 143 foram alteradas. Então, assim, eles respondem ainda muito mal. Né? Então, falar que sim, não, então, assim, apenas 13% a gente confirmou. Aqui são as questões, a gente foi só o quadro para ver quais são as questões que
questão de saúde, ó, todas que eles responderam que tinham, né, nos médicos, na UBS, a gente colocou que não. Não foi confirmado, na verdade. Porque a gente verificou, teve lá o atendimento, então a gente verificou que não tinha, porque eles falaram que era assim. As principais situações verificadas, que foi o nosso relatório, né? Que os municípios não tinham o controle da demanda total de crianças que necessitavam de atendimento no ensino infantil, né? Creche, pré-escola, e também no ensino fundamental. Os municípios não tinham controle sobre a divulgação e cumprimento do cardápio escolar, contudo, todos teriam um nutricionista. A gente chegou à conclusão, pesquisando, que o nutricionista era apenas por causa que, para eles ter o profissional e receber, né, o auxílio, né, federal, né, que é um recurso para isso, a Fundo Nacional de Educação, eles tinham que ter um nutricionista. Então, eles contratavam o nutricionista ele uma vez por ano, uma vez por mês, fazia o cardápio e deixava lá. Então, o que estava no cardápio não tinha nada a ver com que as crianças se alimentavam lá. Na saúde, tem deficiência na transparência das ações de saúde, atenção básica. Os municípios não possuem controles que permitissem atestar o cumprimento da jornada de trabalho dos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde, bem como não possuía sistema de controle de ponto mecânico eletrônico. Isso aqui é o principal. A gente sabia que tinha médico, mas se a gente realmente confirmasse se o médico estava o horário, com a carga horária dele, não tinha como afirmar, porque nenhum município tem um livro de ponto. Esse aí nem a capital também tem. E é uma briga com a Secretaria de Saúde eterna. Eles não conseguem. Os municípios não possuem processo adequado de acesso à atenção básica de saúde, não disponibilizando serviço de agendamento, de consulta médica nas unidades básicas de saúde. É claro, chega por ordem de chegada, então por ficha, e já tem algumas determinações que a Ministério da Saúde já tem a ficha, inibe, né, tem que ser a carga horária. Se ele está lá, ele tem que atender. Se a demanda é maior, que ele coloque 2 médicos, 3 médicos, mas a população tem que estar atendida. Não como faz, 10 fichas, acabou, fecha o posto de saúde e vai embora. Aqui é o resultado, também vê que não altera muito, já melhorou um pouco, mas sempre os resultados são os mesmos, dependendo do critério de avaliação e de acompanhamento. Aqui foi alguns acordos que a gente trouxe para, né, verificar, que teve algumas determinações. Sempre determinação é encaminhar pelo gestor responsável, encaminhar a Câmara Municipal e encaminhar o secretário de saúde, a informação que tem. E também a gente teve o cuidado de encaminhar o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Saúde, para eles também ajudar a gente nesse controle social, fiscalizar também os municípios onde estão os gargalos. Na próxima, a gente pode até, né, também utilizar eles como fonte de consulta. Na primeira validação, a gente usou muito eles como fonte de consulta, porque eles falavam não tinha como a gente confirmar, e os conselheiros sempre iam lá e falavam, não, não é bem assim não, eles fazem aqui, mas foi feito agora, a merenda não tinha, passou 6 meses sem ter, vocês deram sorte de chegar e tem hoje, então a situação está muito do Conselho da Educação. 2018 a gente está deu uma mudada, né, na equipe, mas a gente aqui todos já mandaram os questionários, então todas as questões já estão validadas, já estão entregues para o tribunal, então a gente já só está faltando agora com essa validação. Agora vou ver se o vídeo vai passar aqui, então o vídeo. Capacitação dos nossos conselheiros, principalmente no segmento dos usuários.
eles têm poucos conhecimentos, são de associações rurais, e a gente tem essa dificuldade. Tá amador, mas não tá tão amador. Tá amador, mas não tá tanto assim não. É. Capacitação dos nossos conselheiros, principalmente no segmento dos usuários. Eles têm poucos conhecimentos, são de associações rurais, e a gente tem essa dificuldade. Aqui na zona rural, né, em parte da escola é assim, a gente é professor, é mestre, é técnico. Acabou a nossa contribuição, mas acho que só mostrar um pouco da realidade de cada tribunal de contas, que é diferente, mas se a gente conseguir padronizar algumas informações, algumas situações, dá para a gente chegar no resultado melhor. Mas, obrigado. Muito obrigado, Gil. E agora chamamos aqui à frente o Dr. Sebastião Elvestio, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ex-presidente do Instituto Rui Barbosa e atualmente nosso vice-presidente de Relações Institucionais. Ele falará sobre a experiência do TCE Minas com o IEGM e também com o IEGEX, também o indicador desenvolvido por eles também e que foi utilizado na análise das contas do governador. Boa tarde, né? Já passamos o meio-dia a todos e a todas. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer ao nosso anfitrião, o nosso querido conselheiro Sidney Peralta, que coloca o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para nos receber nesse dia de trabalho, nesses dias de trabalho tão importantes.
E também fazer uma homenagem muito especial ao nosso presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Ivan Bonilha, que tem feito todo o esforço possível para liderar no Brasil essa nova mentalidade que temos visto no cenário internacional para o sistema de controle externo. Eu vou dar aqui um depoimento para vocês, que certamente para os mais jovens que estão aqui participando da rede de encontro pela primeira vez, vão ter um entusiasmo a mais. O presidente Ivan Bonilha, que vocês todos sabem, é um servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procurador, numa dessas nossas andanças de encontros técnicos, ele virou para mim e comentou: Nelson, Sebastião, a partir de hoje eu não quero mais estudar direito, eu quero estudar política pública. Esse sinal, esse arauto, eu acho que deve estar no coração de cada um de vocês que tem a oportunidade de integrar a rede Indicom. Porque se nós olharmos, eu vou passar rapidamente nesse sentido, as tendências do controle externo no terceiro, o destaque número 1 é para a avaliação de políticas públicas. Então, o Beraldo, eu tinha agradecido, Beraldo, a sua iniciativa de nos acolher aqui, mas o Beraldo falou na sua apresentação dessa necessidade de se destacar a política pública. E eu tenho impressão não, tenho certeza, que é absolutamente fundamental para o Instituto Rui Barbosa, para o Comitê de Políticas Públicas, tão bem presidido pelo Beraldo, que nós façamos hoje, nesse encontro, essa tomada de decisão, que é exatamente trazer essa ideia de governança e gestão para dentro do da nossa própria rede de Indicom, porque senão nós vamos ficar navegando em mares revoltos aí e nada de conclusivo vamos apresentar. Bem, eu vou trocar algumas ideias com vocês, mas antes... eu vou me apresentar um pouquinho, que talvez também possa significar a minha própria biografia, esse olhar das andanças ao longo do tempo, das mudanças que a gente sofre. A minha primeira formação profissional foi médico. Para minha alegria, está aqui o presidente do Tribunal de Contas do Acre, nosso querido Cristóvão Messias, que também é médico, né? Nós temos alguns médicos dos Tribunais de Contas. Depois dessa minha andança por médico, eu me elegi deputado, exatamente nessa atuação da medicina. E chegando no parlamento, eu vi os nossos colegas do direito, com aquela desenvoltura, falando sobre a Constituição, eu resolvi fazer o curso de Direito. Isso já como adulto. E fiquei muitos anos no parlamento tratando fundamentalmente da Comissão de Constituição e de Justiça, que é onde os projetos entravam ali. Até que um dia, num evento como esse, eu tive a oportunidade de conhecer a minha musa intelectual. Em 1999, a professora Sulamez Daim estava dando uma aula sobre políticas públicas e especialmente sobre indicadores. Ela tinha acabado de fazer um curso em Oxford e estava apresentando essa métrica dos indicadores na política pública. Aquilo me entusiasmou tanto que eu resolvi fazer um curso com ela e fui fazer o meu doutorado em saúde coletiva, focalizado fundamentalmente em análise de políticas públicas. Alguns anos mais, há 10 anos atrás, eu fui guindado ao cargo de conselheiro. Os colegas da Assembleia me indicaram na vaga para ser conselheiro. Quando cheguei no Tribunal de Contas, encontrei outra realidade, e aqui eu tenho o privilégio de ter nessa sala o mestre das auditorias no Brasil, que é o conselheiro Guinaldo da Paixão, preside a vice-presidente do Instituto Rui Barbosa de Auditoria, mas muito mais do que isso, foi o pioneiro a trazer para nós essas harmonizações nas auditorias do serviço público.
Então, fui lá fazer um curso de controle de gestão dado pela Escola de Contas do Tribunal de Minas. E a última etapa, que termino agora, terminei há poucos dias, a nossa formatura vai ser dia 3 de julho, foi uma pós-graduação em análise de dados. Exatamente aquilo que o Beraldo comentou. Eu não via condição de fazer um bom trabalho na análise de políticas públicas se eu mesmo não aprendesse a dominar as ferramentas à disposição para fazer essa análise. Então, fiz uma pós-graduação na nossa escola, foi a primeira pós-graduação em análise de dados para o controle externo, foram 360 horas, e a nossa formatura, serão 30 técnicos que formaram o nosso tribunal, será agora no próximo dia 3 de julho. Atuo no nosso tribunal como conselheiro e no Instituto Barbosa na condição de vice-presidente. O nosso índice de efetividade da gestão estadual em Minas Gerais, ele foi muito sintonizado com esse andar. Eu vou aqui rapidamente sintonizar com vocês. Primeiramente, num cenário internacional, nós temos 3 modelos de tribunais de contas. Eu acho isso muito importante, nós temos como referência teórica, Nelson, o que nós vamos aqui decidir. Primeiro, nós temos um sistema de tribunal de contas oriundo chamado modelo de Torset, que é o modelo francês, que é exatamente aquele que Portugal adotou e que chegou no Brasil. É o chamado modelo de tribunais de contas. Temos algum tipo de jurisdição. Temos um segundo grande modelo, que é o chamado modelo de Westminster, que é adotado pelos países anglo-saxônicos. Talvez a Inglaterra tenha sido o primeiro ponto de partida, o NAU, mas os países anglo-saxônicos todos adotam esse modelo. Aqui não se tem jurisdição. Aqui é auditoria pura. Só se faz auditoria. E um terceiro modelo mais tímido, que são chamados comitês. Alguns países ainda, que os tribunais de contas não têm a elevação desse empoderamento. Atuam como comitês apenas. Qual que é a grande lição, Nelson, que nós precisamos definir aqui? Toda a nossa tradição de tribunal de contas no Brasil está vinculado a essa nossa origem, ligado ao direito administrativo, ligado à conformidade. Essa foi a tônica do nosso esforço até mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. De lá para cá, felizmente, começaram a soprar ventos novos, trazendo para o nosso ambiente a qualidade da auditoria. O segundo outro grupo, esse aqui de Westminster, está anos-luz na nossa frente. Estão especializados em promover auditorias para ajudar, essa expressão, a administração pública. Então, nós temos de ter uma prática disruptiva com a nossa origem de Tribunal de Contas e ter um olhar de vanguarda para entender o que está acontecendo no cenário internacional. Eu já tive uma dificuldade, o último congresso do CLAD, quem estava lá pôde perceber, quando um pesquisador foi tentar fazer uma comparação modelo Westminster com o modelo de Torset e tentou concluir que o Westminster é melhor. Não. Somos coisas diferentes. Né? Então, essa é uma primeira referência para a nossa discussão acadêmica. Nós temos coragem de dar esse passo adiante. O segundo ponto que eu queria também conversar com os senhores é sobre esse binômio que nós temos que ter coragem de dicotomizar, separar governança e gestão. A gente não pode querer atuar nas duas frentes ao mesmo tempo. Ou um grupo faz governança e o outro grupo faz gestão. As duas coisas não podem ser feitas pelas mesmas pessoas. Tem que segregar governança e gestão. Governança, bem sinteticamente,
é aquela Santíssima Trindade. É direcionar, avaliar e monitorar. Então, cabe aqui no nosso comitê, nós temos um grupo que vai dar essa diretriz estratégica. Vai direcionar, vai fazer uma avaliação e vai fazer o monitoramento daquilo que nós entendemos ser estratégico para a rede de contas. E vamos ter um outro grupo para fazer a gestão, que é mais naquela linha do PDCA mesmo, que é o planejar, fazer, controlar e agir. Então, esses dois grupos de estudos, eles têm que dialogar, e o diálogo é feito pela accountability, mas não pode ser o mesmo, né? Para que a gente possa realmente direcionar, avaliar e monitorar de um lado, fazer, controlar, atuar e planejar do outro lado. E, finalmente, a última introdutória que eu queria fazer é nos vinculando, mais uma vez, lembro do Hinaldo, ao nosso órgão máximo de fiscalização, que é a Intosai. A Intosai, ela dá todas as diretrizes, e aí nós temos um fortalecimento teórico muito grande para nos posicionarmos, de que devo fazer no ato da fiscalização. E entre as várias ISAIs, eu vou separar 12. A 12, ela fala exatamente isso, que é da utilidade dos tribunais de contas para a sociedade. Então já traz um diálogo claro, um vínculo claro. Eu gostei do Tribunal de Contas de São Paulo falou aqui muito claramente que o papel dos tribunais de contas não é ser guardião do erário. Isso já ficou para trás. Falar que o Tribunal de Contas toma conta do dinheiro público, isso é um detalhe. O papel do Tribunal de Contas, e sai 12, é atuar em benefício da sociedade. Se nós pegarmos a teoria da firma, o nosso acionista é o cidadão. E muitas vezes nós estamos atuando desprezando totalmente o cidadão. Você faz aquilo que o presidente do tribunal quer fazer, aquilo que o técnico vai fazer, a auditoria vai fazer, e o cidadão é um mero detalhe. Não é. O cidadão é o foco das nossas atuações. É ele que financia o Tribunal de Contas e é para ele que o Tribunal de Contas tem que atuar. Então não há razão do Tribunal de Contas ser como um radar, ficar escondido, deixando o gestor errar, para depois aplicar multa. Não vejo imbecilidade maior na avaliação de um tribunal do que aquele que fica dizendo que aplicou tantos mil de multa, que imputou débito a tantos mil gestores, que tornou inelegível tantos mil gestores. Isso não é papel de desempenho do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do século XXI é aquele que atua junto com a administração para melhorar a vida do cidadão. Então, esses são os pontos de partida que o cenário internacional nos aponta. E termino com essa figura da OCDE. Conseguimos um grande avanço, talvez, é muito difícil, mas o Brasil vem a ser admitido na OCDE, mas enquanto o país ainda não é, nós, tribunais de contas, conseguimos ser. O Instituto Rui Barbosa hoje é parceiro da OCDE nessa qualificação nossa, e o diretor de políticas públicas da OCDE esteve aqui entre nós, fazendo uma palestra sobre o controle, e de modo resumido, ele nos alertou sobre o grau de maturidade dos tribunais de contas. São 3. O ponto de partida é aquele Tribunal de Contas que faz oversight, ou seja, que fica lendo as leis de conformidade. É ver se a licitação atendeu lá todos os preceitos da 866, ver se a compra da empresa atendeu a 123 e assim por diante. Conformidade. E aqui, nesse ambiente de conformidade, ele fica caçando quem errou. Então, é o que eles chamam de cães de caça. O Tribunal de Contas, que só fica procurando o erro. Esse é o primeiro ponto. É quando começam os trabalhos. Depois, o segundo ponto é o que ele chama de insight.
É o Tribunal de Contas que, além de olhar a conformidade, e hoje nós temos muitas máquinas, o Geraldo falou muito em TI, e é importante isso, muitos robôs nossos que já leem esses editais. E cada vez lerão com muito mais precisão do que um técnico. Essa segunda etapa é quando você começa a fazer o que estamos aqui conversando, resultados. Quando você começa a analisar resultados de políticas públicas, o seu tribunal está no segundo estágio, é o chamado cão-guia. Ele está olhando como que aquele dinheiro público foi gasto e impactou na vida do cidadão. E o terceiro estágio, aonde queremos chegar, o melhor de todos, é o cão-guia. É o tribunal que se especializou tanto em analisar a política pública que ele pode ser preditivo. Ele pode sugerir ao tomador de decisão qual é a melhor decisão a tomar num determinado cenário. Então, este é o caminho dos tribunais de contas. Sair da mera conformidade para analisar resultado e oferecerem práticas preditivas. Terminada essa introdução, nós chegamos a esse caso nosso aqui, baseado nesses princípios. Duas coisas fundamentais. Os nossos colegas que nos antecederam, tanto o colega de São Paulo, que falou isso várias vezes, quanto do Rio Grande do Norte, quanto agora do Acre. O que é o EGM? O EGM é um indicador finalístico ou é um indicador de meio? Essa é uma dúvida que nos atormenta, porque todo mundo quer que ele seja um indicador finalístico, porque é mais charmoso, mas ele é, na realidade, um indicador de meio. Porque o que nós estamos olhando é se o gestor que está sendo analisado está dando todas as condições para que o cidadão beneficie daquela política pública. Então, quando eu falo, por exemplo, no e-saúde, no caso da EGM, por exemplo, qual que é o meu recorte? Eu vou pegar no meu estudo quais são as ações que um secretário municipal de saúde ou um prefeito pode fazer para melhorar a saúde no seu município. Por quê? Porque no mundo existem 21 federações. O Brasil é uma delas. Mas o Brasil é a única que tem um federalismo trino. Então tem competências que são exclusivas do município. Eu não posso querer avaliar que um indicador que interfere numa ação estadual ou federal possa ser imputada ao prefeito. É por isso que a gente não pode, e muitas vezes na academia eu tenho enfrentado isso, principalmente com os colegas da UFMG, quando vão discutir, por exemplo, o município e a taxa de natalidade ou de mortalidade em um determinado ambiente. Essa questão da mortalidade infantil, da mortalidade materna, depende de vários fatores que fogem à atuação do prefeito. O que eu posso analisar aqui no meu IGM é se o prefeito está cumprindo a parte dele. É a mesma coisa, para simplificar, em relação, por exemplo, ao IDEB, que vai medir o desempenho do aluno numa prova, e do meu Educação Municipal, que eu vejo se a escola está tendo a infraestrutura para poder oferecer o ensino. Então, essa clareza nós precisamos ter, senão nós vamos ficar sempre tentados a modificar o nosso padrão para atender essa pressão de ser simpático com ranqueamento. E a mesma coisa com relação ao EGE, que é olhar a gestão estadual. Mesmo princípio. Ou seja, o EGE não é o EGM grandão. Não é? O Estado não é uma prefeitura grandona. O Estado, ente Estado, nesse nível regional de governo, ele tem competências na Constituição, até, infelizmente, muito menores às vezes do que o próprio município.
mas as competências do Estado ali estão. E neste momento, o IRB está trabalhando com o Tribunal de Contas da União para eles criarem o índice de efetividade da gestão federal. Então, vai completar a última perna da nossa federação. Bom, agora, tudo sujeito à discussão. É o que o Beraldo comentou, nada é receita de bolo e está pronto. Aqui, nesse caso mineiro, nós tivemos um apoio muito forte da Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é uma instituição pública que há muitos anos faz para a ONU o levantamento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, nos ajudou muito nessa elaboração. E outra coisa que fizemos, um diálogo com o gestor, dentro dessa característica de que nós, do controle, temos de dialogar com o gestor. Eu vou lembrar de uma frase que eu adoro, do ministro Biratã Guiar, que ele fala: proximidade não é promiscuidade. Você não tem vergonha nenhuma de conversar com o prefeito, de conversar com o governador, para que ele tome as melhores práticas possíveis. O que não pode é, depois que tem um processo, você fazer advocacia administrativa, conversar sobre aquele assunto. Agora, no sentido amplo da administração pública, é louvável essa iniciativa. O Tribunal de Contas da França, por exemplo, para um servidor, para lá é jurisdicionado como nós, andar na carreira, ele tem que ir trabalhar na administração pública. Se ele for secretário de Educação, for secretário de Saúde, ele anda mais rápido do que se ele ficar apenas dentro da instituição. Isso é uma visão da administração como uma coisa só. Bom, aqui... Eu acho a ideia boa, viu? Eu gostaria de ter uns procuradores nossos. Conhecer esse outro lado, né? Um pouco o outro lado antes de fazer os seus pareceres. Aqui, no nosso caso mineiro, nós colocamos 7 menções: saúde, educação, segurança pública, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Então, as duas novidades aqui em relação à EGM, a questão da segurança e a questão do desenvolvimento econômico. E qual que é o ponto de partida? Simples assim. É a predominância do interesse. Então, aquilo que é do município é local, aquilo que é geral é da União, aquilo que é regional é dos Estados-membros. Outra coisa também, conflito de interesse. Eu tenho que declarar para vocês que eu sou um apaixonado pela federação. Eu sou um federalista convicto. Eu não sou daqueles que gostam do leite robusto, que tem que colocar tudo padronizado. Eu acho que todo o nosso esforço aqui é muito mais para harmonizar do que para padronizar. Nós vimos uma bela apresentação do colega do Acre, 22 municípios, numa determinada realidade. Eu não posso querer que um daqueles municípios vai ser rigorosamente igual, por exemplo, a cidade de São Paulo. Tá? Então você tem que ter um núcleo comum, acho que esse é um ponto de partida da gente entender, para poder ter uma abrangência comum e, ao mesmo tempo, dar a perspectiva de que cada um que quer olhar alguma outra coisa, que é importante para a sua característica regional, assim o faça. Né? E, com o passar do tempo, essas notas técnicas vão ilustrando essa coisa maravilhosa que é ser uma federação. E, resumindo, também em tempos aí, sofremos muita carga do chamado liberalismo econômico, que quer dizer que o Estado deva ser tratado como empresa. Não é. Se você pegar toda a nossa Constituição, em momento algum fala que o Estado é empresa. A função primordial da gestão estadual é valorizar os aspectos do bem-estar social. O que nós queremos é o bem-estar do cidadão.
cidadão. O Estado é feito para o cidadão e não para dar lucro. Essas 7 dimensões, já faladas. As referências, né? Todas essas aqui já discutidas, mas basicamente essa colaboração da Fundação João Pinheiro e o diálogo com os gestores. Aqui também alinhado com a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A base conceitual todos nós já sabemos, não vou aqui insistir, mas é aquela ideia, tem que ser um indicador que seja específico, mensurável, atingível, relevante e que possa ser medido em tempo. A quantidade de quesitos que nós utilizamos foram 294, com esse escalonamento entre as dimensões. O que eu vou destacar aqui? O que eu acho, é uma bandeira que eu imagino, Geraldo, que os tribunais de contas têm que assumir. É a questão do desenvolvimento. No caso mineiro, 46 perguntas compuseram o índice de desenvolvimento, cerca de 15% da pontuação. E esse foi o resultado do nosso caso. Utilizamos a mesma metodologia, né, aquela faixa por categoria, só que no caso do Estado, como é um só, não vai haver comparação, né, pode comparar com outro Estado, mas naquele cenário não tem, diferentemente dos municípios, em que nós não divulgamos a nota, fazemos igual São Paulo, só a letra. No caso, esses foram os resultados. Planejamento, uma nota alta. Minas tem uma estrutura de planejamento muito boa, muito já tradicional, bem sedimentada. A gestão fiscal, a educação, a saúde, a segurança pública, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e a nota final 74, uma nota P efetiva. Uma palavrinha rápida para terminar sobre a questão do desenvolvimento. Como nós estávamos aqui nesse encontro em São Paulo, eu tomei a liberdade de ver a minha e a de São Paulo. A Constituição Mineira fala 91 vezes a palavra desenvolvimento. A paulista fala 52 vezes a palavra desenvolvimento. E como é que eu vou deixar um tema desse longe do controle externo? Bom, vamos tratar fundamentalmente dessa questão das desigualdades regionais, que é um toque que a Constituição enfrenta fundamentalmente, né? Minas talvez seja uma síntese do Brasil, nós temos muita desigualdade intra-mineira. Alguns trabalhos de referência aqui, eu não vou cansá-los com isso. O governo de Minas firmou um documento com o PNUD para aplicar os ODS, então nós também passamos a monitorá-lo, especialmente aqui, ó, Tribunal de Contas aqui dentro, item 16, né? Na meta 16 fala claramente do nosso papel em analisar a política pública e diminuir a corrupção. E aqui na questão do desenvolvimento também está no objetivo 8. É outro ponto que também nós temos que defender. A Constituição fala claramente, depois tivemos a Lei Complementar 123, e está nos objetivos do ODS, que nós temos de valorizar as microempresas, médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros. Então, é a nossa função, sim, analisar a efetividade da Lei Complementar 123. Terminando. Esses foram os pontos que compõem o nosso índice de desenvolvimento econômico. Vejo que aqui a gente está dando uma ênfase bastante grande à questão das microempresas, praticamente 25%, o empreendedorismo e os arranjos produtivos locais. Depois a gente pode, numa sessão de oficina, detalhar um pouco mais essa parte. Aqui só uma ideia de como que a pontuação se faz, né? Por exemplo,
se tem a implantação em áreas de baixo IDH, o Tribunal de Contas, por exemplo, deu esse exemplo. Para fazer a capacitação dos servidores das prefeituras, nós pegamos os municípios com menor IDH. Eles são os primeiros a entrar no nosso plano de capacitação. Questão dos arranjos produtivos locais tem dado um resultado muito interessante. Empreendedorismo. As microempresas. Também vou cansar nessa. Mas esse dado eu queria chamar a atenção de vocês. Uma prática do tribunal que deu um resultado fantástico. Ano de 2014. Em 2013, pela primeira vez, o Instituto Rui Barbosa participou de um termo de colaboração com o SEBRAE para verificar a efetividade da Lei Complementar 123. Nós pegamos de março de 2013 até o final do ano e andamos por todos os municípios mineiros, fazendo evidentemente que são 853 municípios, para acabar com aquele mito de que o Tribunal de Contas era contra ao tratamento favorecido das microempresas. Ao contrário, a gente dizia que vocês têm que fazer. Se tem alguma dificuldade, o Tribunal de Contas vai capacitar. E era sempre o trio, pessoal da licitação, o procurador e o prefeito. E isso está na minha cabeça. Igual esse grupo nosso aqui. Se a gente não fizer um casamento de conselheiro com técnico, o produto não acaba. Porque você volta para o seu tribunal, às vezes você é substituído, troca. Também o seu conselheiro não tem interesse no assunto, você chega, apresenta um relatório maravilhoso, ele guarda na gaveta e dali fica parado. Então eu acho que vai ser um desafio nosso, Peraldo, Nelson, a gente tentar identificar pelo menos em cada um dos nossos tribunais um conselheiro para ficar com esse tema. E os servidores já estão aqui escolhidos. Mas esse dado aqui eu queria mostrar, porque isso me entusiasma. Isso me entusiasma. Olhem só, sem gastar um tostão. Eu não vou dizer que não gastou um tostão, fizemos os encontros regionais. Igual meu querido colega aqui do Acre, que apresentou o trabalho, né? Ele com uma certa timidez gastou 15 mil, 50 mil. Isso não é nada. O Acre estava confidenciando com o presidente Cristóvão, tem um orçamento mais ou menos de 7 bilhões. 7 bilhões do orçamento do Acre. Então, se eu melhorar, somando o município com o Estado, 7 bilhões. Se eu melhorar 1%, na gestão desse conjunto, eu estou ganhando 70 milhões. O que é gastar 30 mil para fazer? É um custo-benefício maravilhoso. Nós temos que colocar essa métrica para mostrar o resultado. Né? É fantástico. No caso de Minas, é quase 1 bilhão para cada ponto que nós estamos melhorando. Mas esse caso aqui, ele é encantador. O que aconteceu? Depois que o tribunal fez esse assunto, aí usando Big Data, ele só pode fazer isso porque tem a nota fiscal eletrônica no nosso banco de dados. Olhem só o saldo. Em um ano, aumentou 800 milhões a mais de compra de microempresas só dentro de Minas Gerais. Quer dizer, uma ação do tribunal medindo a efetividade de uma política pública com impacto desse tamanho. Né? Aqui é a nota fiscal eletrônica. Só para entender esse DANF aqui, esse códigozinho de barra, os nossos técnicos ficaram 3 meses. Isso aqui, surpresa nossa, não sei se vocês sabem, é um domínio europeu. Tá? Então, para você poder alterar qualquer coisa disso aí, só via Confas para poder fazer o pedido a quem é o detentor dessa patente. Só uma pergunta. Esse aumento foi só de compras públicas? Só de compra das prefeituras. Só de compra das prefeituras. Aqui nem entrou o Estado, não. Aqui só foram os municípios mineiros, os 853. Por quê? Havia entre eles um medo de fazer a licitação privilegiada para as microempresas. As grandonas sempre faziam aquele o Tribunal de Contas é contra, né? Então nós somos exatamente justificar. Dizer que tem que fazer. Só essa mudança no Acre, só para os municípios, porque o Estado já fazia, já tinha uma estrutura boa de compra, aumentou
de 1.300 para 2.100, ou seja, 802 milhões a mais. É impressionante, né? O benefício, esses 800 milhões ficaram lá nos municípios mineiros, né? Praticamente 1 milhão por município. Então essa é a nota fiscal eletrônica. Eu acho que esse é um trabalho também que vale a pena as lideranças dos tribunais, né, tentar junto à Secretaria da Fazenda ter dentro do tribunal a nota fiscal eletrônica. Isso foi disruptivo, isso mudou completamente o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Olhem como é que nós estamos hoje, bem confortáveis. De 2013, quando nós começamos, até hoje, nós já estamos com 21 milhões de notas decifradas. Quer dizer, é um senhor banco de dados. Um senhor banco de dados. E é o único no Brasil. Porque se você pegar pela Fundação Getúlio Vargas e outros que olham preço de mercado, é tudo preço de prateleira. O pesquisador vai lá no mercado e contar aquele benefício. Aqui não. Aqui foi o preço praticado pelo órgão público, ou municipal ou estadual. Você separa por região, separa pelo que você quiser. Olha que espetáculo. 89 milhões de itens já podem ser comparados pela nota fiscal eletrônica. E um valor chegando perto de 100 bilhões de compras públicas auditadas. Então, é com muito entusiasmo que eu falo isso. O tribunal que puder dar um passo para ter a nota fiscal eletrônica dentro dele, acaba com o negócio do auditor sair e não saber o que vai encontrar. Ele já vai para lá com tudo pronto, né? Ele já sabe exatamente o que vai ter. Essa foi a nossa opção. Nós não fizemos regionalização, porque entendemos que com o uso da TI você pode alcançar aquela área enorme, quase 600 mil quilômetros quadrados. Aquilo que eu disse, a gente fiscaliza 133 bilhões. Então, cada pontinho que eu melhorar aqui é 1 bilhão e 300 milhões. Né? É muito melhor mexer com isso. Até tem um trabalho aqui, não estou lembrando o nome do autor italiano, mas depois está depois da biografia, que ele compara exatamente a preocupação, pelo que eu vi, métrico, entre perda por ineficiência e perda por corrupção. Ele fez utilizando aquela operação das mãos limpas na Itália. É cerca de 6,5 vezes maior a perda por ineficiência do que a perda pela corrupção. E na mídia, o esforço talvez seja o contrário. Ninguém trata de ineficiência, talvez só nós aqui com esse índice. E aquilo que alguém comentou, todo mundo chega, o jornalista chega e quer o ranking. Ah, qual foi a prefeitura que tem a maior nota? Gente, não é isso que a gente quer, né? A gente talvez, Nelson, a gente possa até pensar o seguinte, uma ideia. Depois desses 4 anos, porque os prefeitos receberam agora, esse na atual gestão, uma determinada meta com a notinha. Se a gente manter 4 anos depois, quando ele entregar, a gente vai talvez ter uma primeira oportunidade, tímida ainda, mas dizer quem foi que avançou mais. No seu mandato. No seu mandato. Né? Talvez seja aí uma experiência que a gente possa, aí, depois que terminou a eleição, ele só vai valer pelos outros 4 para não dizer que ninguém se beneficiar daqui. Mas talvez possa ser um ponto de partida para intermediar essa coisa. Muito bom. Então, terminando essa minha apresentação, eu queria terminar com 2 pensamentos que eu acho que completam essa nossa missão de EGM e EGE. Primeira delas é a questão do conhecimento. A gente sempre fala por aí, com força, que o Rui Barbosa, o Instituto Rui Barbosa, é a casa do conhecimento dos tribunais de contas do Brasil. Então, nós temos que fazer esse núcleo aqui de vocês, é um núcleo de excelência. Nós temos que usar a riqueza intelectual de vocês para a gente poder dar esse conhecimento. E aí eu vou fazer uma leitura poética de uma pessoa que eu gosto muito, alquimista, que é o Paracelso. Ele fala o seguinte: quem nada conhece, nada ama. Aqueles que pensam que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo, nada sabe a respeito das uvas. Quer dizer, cada tribunal vai ter o seu tempo para chegar na excelência. Mas, ao mesmo tempo, e aí vai ser uma ousadia minha fazer essa proposta, eu acho que a gente não deve ficar mexendo muito nos tópicos que compõem o EGM, para a gente ter uma série histórica.
Alguma modificação que eu acho que eu devo fazer, eu faço uma nota técnica e vou medindo paralelamente. Porque senão nunca nós vamos ter uma série para... falar isso, não, nós temos essa preocupação também. Tanto é que qualquer mexida, ela nunca passa de 10%, e na pontuação, inclusive, não mexe nos pontos. Porque também, Sebastião, se a gente não mexer naquilo que já foi universalizado, já está totalmente atendido, está pontuado, nós vamos ficar... Então, mas essa observação, para não descaracterizar e não poder perder a comparação, não pode ultrapassar o 10% para cima ou para baixo da pontuação. E outra coisa, essa preocupação. Nessa linha que o Beraldo está colocando, que para mim é absolutamente fundamental, eu estou me colocando não como conselheiro, mas como pesquisador. Nós precisamos escrever com clareza a metodologia do EAGM. Porque a fragilidade que tem é que quando alguém chegar, por que você deu nota 3 nesse quesito e não deu nota 5? Não é? Nós temos a legitimidade pela nossa experiência de dizer, eu dei a nota 3 porque nesse quesito eu acho que ele representa tantos por cento desse desempenho. O que não pode é não ter uma metodologia escrita. Então acho que vale a pena a gente... Federação é isso mesmo, eu acho que o debate é fundamental. Agora, o que a pessoa não pode ir para o debate é com arrogância de achar que o ponto de vista dele é o certo. Né? Tem que discutir, então cede aqui um bocadinho, cede ali e harmoniza. Não quero padronizar, porque padrão eu acho que não tem. Eu acho que o Acre, por exemplo, que olhar uma questão ambiental específica, é diferente lá do Rio Grande do Sul, né? Mas esse núcleo aqui é comum para todo mundo. O resto eu faço aqui um adicional e faço uma avaliação. Aquele caso que você apresentou da Imprevidência, acho maravilhoso. Acho que todos nós podemos começar a construir aquilo e quem sabe daqui a pouco até pensar pela relevância do tema também colocar no... Mas primeiro vamos ter uma sériezinha para a gente poder conversar, né? Diz que uma vez perguntaram ao Mao Tse Tung, né, líder chinês, o que ele achava da Revolução Francesa. Foi muito recente, tem que passar mais um pouco de tempo para poder analisar. Né? Quer dizer, 500 anos, às vezes, não dá para a pessoa fazer um juízo daquilo que ocorreu. Para encerrar, a segunda etapa, a importância dos números. Né? Falei a importância do conhecimento, a segunda, a questão dos números. Eu vou me socorrer de um filósofo que eu gosto muito, escocês, que ele fala o seguinte, Lord Kelvin: se podeis medir aquilo que falais e expressá-lo por um número, sabeis alguma coisa do assunto. Senão, vossos conhecimentos são pobres e bem pouco satisfatórios. É aquilo que o presidente Stadini falou. Você cria um indexador, um indicador, a pessoa vai criticar. Mas é 1000 vezes preferível ter um indicador com alguma fragilidade do que não ter indicador. Então, a conversa mais comum de quem não quer trabalhar, não, esse indicador aí não retrata bem o meu sentimento. Assim, o sentimento não existe, cada um. Se eu pegar a educação, eu posso ter 40 maneiras de fazer a avaliação. Agora, aqui tem que ter a clareza de qual que é o nosso papel. E o papel aqui não é ver se o aluno está tirando nota alta do IDEB, nada disso. O papel é ver se o prefeito está dando a estrutura, as condições para o aluno desempenhar. Né? A nota dele do IDEB vai ter outras. Então, saber cada indicador, para que ele serve. O nosso serve para isso aqui. Fiscalizar se o prefeito está ofertando aquelas condições para que o cidadão possa ter o seu desempenho. Um abraço, eu continuo com vocês. Depois a gente pode, durante as oficinas, detalhar um pouco mais essa questão dos indicadores. Muito obrigado pelo espaço.